Meus amores, bem-vindos para o nosso consultório. Que bom ter você aqui na companhia. Hoje nós vamos falar sobre os sinais e a identificação de abusos psicológicos. Sabia que é um tipo de abuso dos mais difíceis de ser identificado? Quando alguém percebe que está sofrendo violência psicológica, já é um caminho bem adiantado de muito sofrimento, de muita dor, causa confusão, sentimentos bem ambivalentes, bem equivocados a respeito das relações em questão. É um assunto muito interessante, já que estamos especialmente vivendo o Agosto Lilás. E esta é uma campanha empreendida pela Igreja Adventista já há 20 anos. É o que nós chamamos de a campanha do Quebrando o Silêncio. E o grande encontro vai ser nesse próximo sábado, dia 27, em todas as igrejas adventistas. O tema abuso sexual, abuso e violência psicológica. Todos os temas voltados à violência, ao cuidado que devemos ter nas relações familiares, nas relações amorosas, estão sendo tratadas. Mas a cada ano nós damos atenção a um aspecto em especial. Este ano, sobre o abuso psicológico. Falamos um pouquinho na semana passada sobre a campanha em si e hoje nós queremos tratar sobre o tema. E eu convido você para participar com a gente. Nós temos o nosso WhatsApp disponível para você conversar, trocar aqui com a gente alguma experiência, fazer uma pergunta. Tenho aqui hoje duas profissionais que vão nos ajudar a entender o que significa o abuso psicológico. Inclusive, eu estava vendo algumas mensagens, alguém já demandando ali as suas questões pontuais a respeito do que passaram sobre os abusos vividos, como elas descobriram, como se despertaram para sair. Isso é muito interessante. Então, você pode compartilhar com a gente a sua experiência, pode participar com a gente enquanto estamos aqui durante o programa. Em especial, a gente joga aqui a sua questão também para a gente conversar, mas o seu nome fica guardado, claro, não vai ser dito no ar. O nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem a partir de agora, o DDD é o 12, o número é o 98315-0270, 98315-0270. Combinado assim? Te apresento a partir de agora as minhas convidadas. A primeira dela, Amanda, já esteve comigo outras vezes e eu digo mais uma vez, seja bem-vinda. Tudo bem, Amanda? Muito obrigada, Darleide. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. E vem também, pela primeira vez pessoalmente, já esteve com a gente online, mas agora, ao vivo e a cores, Simone Bori. Bem-vinda, já ia dizer bom dia, boa noite, bem-vinda, muito bom ter você aqui. É um prazer estar aqui também, é um assunto triste, difícil, mas ao mesmo tempo extremamente necessário, né, Darleide? Necessário, essa é a palavra. Então começo com você, porque você identifica essa grande necessidade? Justamente porque é uma das violências mais difíceis de ser identificadas. A gente consegue ver que, estatisticamente, ela está em primeiro lugar, comparado às outras formas de violência. Mas quando a gente pensa em queixa, é muito baixo ainda, justamente porque as pessoas não conseguem identificar. Até mesmo porque a violência psicológica, ela tem a ver também com uma questão cultural. Às vezes, a gente normaliza aquilo que não deve ser normalizado. E aí a gente precisa entender logo o que é a violência psicológica, então. Quando a gente fala de violência, o nome já está dizendo, é algo grave, é uma forma grave de violência, só que ela não tem toque. É aí que está a questão. Mas ela vai impactar diretamente na identidade, na personalidade. Então, é muito comum, por exemplo, você conhece alguém que é extrovertida, expansiva, e aí passam alguns anos... Simone, só um segundinho, acho que o seu cabelo está roçando no microfone, pode dificultar quem está com a gente. Obrigada. Tá. E aí, passa alguns anos, você olha para a pessoa e fala assim, quem é ela? Cadê minha amiga? Como ela está diferente? Porque ele vai impactar diretamente na forma como eu começo a perceber a minha realidade, eu como vítima. Eu começo a distorcer a minha realidade. Eu começo a pensar, poxa, está fazendo isso, mas é porque gosta de mim. É porque está cuidando de mim. Só que esse cuidado, esse gostar, acaba despersonalizando essa pessoa. E aí é um assunto que a gente precisa falar bastante sobre ele, porque ele vai impactar, inclusive, na minha forma de julgamento em relação à minha proteção. Olha que grave isso. Então, eu começo a não entender se eu estou sendo protegida ou como que eu posso me proteger da situação. Por isso que a gente precisa entender, quando existe um relacionamento em que há opressão e dominação, eu me sinto instável. A culpa, a vergonha, elas estão presentes na minha vida, nesse relacionamento. A gente também fala de sentimentos ambivalentes, então eu quero estar presente, mas quando eu estou presente eu me sinto tão mal, sabe?
São sinais de alerta que a gente precisa começar a prestar atenção. Esse relacionamento ele já não está sendo mais saudável e a gente precisa agora começar a observar sinais. Uau! Então você já percebe que esse é um assunto sobre o qual a gente precisa falar, a gente precisa pensar, avaliar exatamente no lugar em que nós estamos agora, na relação em que estamos agora. Quem eu sou ali? Eu sou de fato alguém amado, cuidado, protegido, ou estou sempre sendo colocado num lugar em que eu até fico confusa? Isso é amor? Me ama, ora me xinga, ora me afasta, ora me aproxima, ora me diz eu sou ser culpada, ora outra diz que eu sou a solução. Vai pensando aí no seu relacionamento. Volto a dizer, querendo falar com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 983150270, 983150270. Amanda, qual é o seu entendimento sobre essa questão que eu sei que é tão pertinente ao teu trabalho também? Sim, sim. Eu fico pensando muito nessa questão do início do relacionamento. Então, também tem uma característica da pessoa abusadora que é a bajulação demais, a manipulação demais, fazer com que a pessoa que está sofrendo o abuso fique sempre na dúvida se ela está fazendo algo certo ou errado. Eu costumo sempre falar para as pacientes ou para algumas amigas que venham perguntar sobre início de namoro, né? Querer afastar demais. Ah, eu não gosto daquela sua amiga. Ah, eu acho que ela é solteira, não sei. A sua família também. A sua família, quando começa, esse cuidado demais que a Simone colocou, a gente realmente precisa questionar. É um cuidado que me permite socializar e eu crescer na minha profissão, na minha religião e naquilo que eu quero. E falo, olha, o cuidado no sentido de leva o guarda-chuva. Amor, eu vou te buscar. Ou é um cuidado, olha, eu não olha, tal hora esteja aqui, porque senão eu fico muito preocupada. Olha, eu não vou entrar, mas eu vou ficar aqui te esperando na porta do trabalho. Ai, eu vou fazer unha com você. Ai, amor, mas isso é muito cuidado. Essa bajulação toda de colocar o outro como o único ser na vida dele, né, ou dela. Mas cerceando. Sempre cercando e sempre controlando. A questão maior que eu acredito, né, Simone, é a questão do controle do outro. E o outro, a vítima, não se diferencia do outro mais. Ela perde realmente toda a sua identidade e todos os gostos começam a ser só do outro. Nada na minha vida mais tem prazer a não ser que ele esteja. Olha, eu não posso nem ir ao cabeleireiro sozinha, por exemplo, porque eu fico lá preocupada de como ele vai estar quando eu chegar em casa. Porque aí ele fica mandando mensagem, tira foto. Isso eu falo sempre como um alerta para esses jovens, né? Comecem a observar que o adolescente hoje está na fase, né? O adolescente está na fase de desenvolvimento emocional. E o adolescente se funde muito com o outro e perde a sua personalidade. Então, ficar muito nesse controle, manda foto de onde você está, com quem você está, a hora que você está, ficar monitorando. Cuidado, isso às vezes não é cuidado. Isso às vezes é controle e manipulação. E também tem todo o outro jogo. Olha, eu estou nervoso porque você atrasou. Eu pedi para você, mas esse pedir já é intimando, já é coagindo. E acho que a gente consegue perceber os sinais quando você já começa a sentir aquele frio na barriga, quando começa a ter sintomas de ansiedade, medo, insônia, às vezes falta de apetite. Já aconteceu comigo, né? De eu estar num relacionamento com abuso psicológico e eu sempre achar que eu era o problema. Né? Claro que foi em algumas outras questões, porque tinha adicção, tinha consumo de droga por parte dele, então isso contribuía muito para algumas violências psicológicas. Mas mesmo quando ele não estava, ele tinha toda a questão de algum transtorno de personalidade, que aí também é algo muito importante a gente observar no relacionamento. Verdade. Se o outro tem algum transtorno de personalidade, por exemplo, o borderline, que é tudo, né, tudo no limite, tem toda a traumatização, tem todo o descontrole, os impulsos estão muito à flor da pele. Quando a gente vai olhar para alguém que comete o abuso e tem um transtorno, você consegue um pouco identificar, ajudar a pessoa com os sintomas, pedindo e enviando para terapia, psiquiatria, naquilo que for preciso. E quando não há
algum transtorno de personalidade importante ali, aí tem a ver com o caráter. Eu não sei se Simone também percebe isso. É que, na verdade, quando você começa a falar isso, Amanda, eu fico pensando, como é que eu posso identificar? Eu não vou identificar se é um narcisista, não dá para identificar. Eu preciso começar a perceber sinais. Então, a primeira fase é a idealização. Então, é um namoro perfeito. É muito gostoso estar do lado. Ele simplesmente adivinha tudo o que eu quero, mas é uma fase muito curta. Logo vem a segunda fase, que é a fase depreciativa, e ela tem 2 níveis. Um nível mais sutil, que é, essa roupa não tá legal. Vamos trocar essa roupa? Esse teu jeito de rir, ele é muito esquisito. Eu não gosto desse jeito. Você é toda perfeita, mas esse tom de voz, ele não combina com você. Então, são formas sutis. Tá tudo muito bem, mas de repente ele começa a ver alguns detalhes. E aí é como se quisesse me colocar numa forminha. Se eu tô bem, eu consigo identificar e eu já saio dessa relação. Mas se eu não estou muito bem, se eu tenho algumas histórias prévias, aí eu vou tender a ir para a segunda fase da depreciação, que é quando começam as brigas, as gritarias. E aí é um namoro de altos e baixos. Então, tem um amor muito grande, e aí a gente escuta uma música horrorosa, que é Entre Tapas e Beijos. Isso aqui é a prova de uma violência psicológica acontecendo. Porque é tudo mil maravilhas, mas aí no outro dia é uma gritaria, é um ciúme, é uma sensação de sufocamento. E aí, essa é uma fase em que a dependência emocional, ela está escancarada já. E aí, o que acontece? O outro vai descartar, porque ele fala, eu não suporto alguém tão pegajosa, tão dependente, que aí ela chega num nível extremamente depreciativo, despersonalizado. Então, ele queria colocar numa forminha, ela entrou na forminha, mas agora não serve mais. Agora eu vou começar um outro ciclo com uma outra pessoa. E o estrago, ele demora anos para a gente conseguir recuperar. Agora, meninas, qual é o perfil de quem se submete a esse tipo de relação? Porque dá-se a impressão de que se a gente passar aqui uma listinha dos cuidados que deve ter para não embarcar num relacionamento assim, com esses que causem esses prejuízos, então vou olhar lá, ok, saio dessa. Mas não é isso que acontece, há uma permanência, uma insistência de ficar. Qual é o perfil? Quem são essas mulheres que se submetem? E outra questão, acho que até anterior, isso acontece somente em relação a mulheres ou há mulheres também que ocupam esse lugar de abuso psicológico? Também tem, Simone? Sim, e inclusive a violência psicológica, ela acontece nas famílias, no trabalho, na escola, com crianças. E aí é mais grave ainda, porque uma mulher, mesmo que ela esteja envolvida, ela consegue perceber. Uma criança nunca vai conseguir perceber, Darleide. E aí a gravidade de tudo isso. E claro, existem mulheres que são abusivas também. E estatisticamente, a maioria são mulheres que acabam sendo vítimas. Mas a gente tem homens também que são vítimas de mulheres que são abusivas em relação à violência psicológica. É só você pensar na gritaria, na crítica, qualquer relação em que tenha alguém dominando e alguém que está sendo oprimido, está numa condição de vulnerabilidade, isso é caracterizado como violência psicológica. E aí o controle, ele é muito forte nessa hora, é do meu jeito, ele é muito autocentrado, tanto o homem quanto a mulher, ok? É muito autocentrado, é do meu jeito, é da minha forma, não é desse jeito, parece que tem uma forminha que precisa acontecer. Só que quando se entra na forminha, perde a graça. Perde a graça. Ou mantém aquilo ali por outros fatores, né? Sim. Até para continuar fazendo sofrer também. Que aí são transtornos de personalidade, exatamente. Outras questões. Quando nós tratamos aqui, por exemplo, em pensar que crianças também sofrem abusos psicológicos, eu acho importante a gente levantar essa questão, até porque a gente não percebe muito isso por conta da autoridade dos pais, por conta da responsabilidade dos pais em orientar, disciplinar. É cultural que essa disciplina inclua algum tipo de violência, castigo. Quem não lembra aí que já houve, e não é tão distante assim, tem aí 3, 4 décadas, acho que umas 4 décadas para trás, que tinha castigo com milho, ajoelhar-se sobre o milho, ajoelhar-se sobre pedras, palmatória. Imagina, era da educação formal o uso de palmatória. Então, isso não é de muito tempo atrás de a gente pensar que existe essa permissão de ser cruel para ensinar. Não, eu estou fazendo você sofrer porque é para o seu bem, né? E aí, especialmente na relação com as crianças. Tem a ver, Amanda, que crianças que não tenham sido bem amadas, acolhidas, instruídas, elas
aprendam sobre o amor, o que de fato não é amor, quando ela relacionar o que ela viveu na infância com um amor lá adiante? Eu gosto muito da teoria, de uma teoria que eu sou formada, que é sistêmica, que a gente fala muito dessa questão de que eu influencio e também sou influenciada dentro do meu sistema. Ele não é uma pessoa sozinha. Então, quando a gente vai pensar, eu penso muito nessas questões de abusos, tanto psicológico, de todas as espécies, porque sempre tem num casal, por exemplo, quando tem uma criança, a criança quem mais sofre. Porque uma mulher, por exemplo, que não está bem posicionada, que ela não está bem com a sua autoestima, que ela não olha para si mesma, ela não vai conseguir olhar para essa criança, porque ela não está entendendo. Talvez isso já seja um padrão emocional do qual o sistema de família dela já vem vindo durante algumas gerações, 2, 3 gerações, e isso seja uma constante nesse âmbito familiar. E se ela não entende bem o que é amor, por exemplo, neste casamento, ela não vai conseguir passar muito bem um amor funcional para essa criança. Porque se eu não estou bem com a minha autoestima, não estou individualizada, não estou... curada das minhas feridas, né? E ali olhando mesmo para o meu filho. Porque em relacionamentos tóxicos só existe o casal. Fica muito fechado, ele não abre para outras coisas, para ver outras coisas. As outras pessoas. Então, uma criança, claro que assim, nós cremos e acreditamos na resiliência, né, que crianças podem desenvolver mesmo no meio de um caos. Ela pode ter força dela mesma para poder se tornar um adulto mais funcional. A tendência é que ele vai entendendo que a demonstração de afeto é assim, você tá gorda, mas você tá bonita. Você tá cheinha, mas você tá bonita. Isso é uma forma pejorativa, e um elogio. Né? Eu digo que amo, mas primeiro eu degrino você para depois dizer que você tem algo muito bom. Então criança... você está dizendo que ela pode ter aprendido no ambiente a ficar vulnerável para relacionamentos tóxicos. Sim. É por aí, Simone. A gente não escolhe aquilo que é saudável. A gente escolhe aquilo que é familiar. Isso é muito forte. E eu vou repetir para você pensar. A gente não escolhe aquilo que é saudável. A gente escolhe aquilo que é familiar. Então, se eu venho de um ambiente em que é normal a violência, a gritaria, a opressão, a dominação, essa ambivalência de sentimentos, eu vou procurar pessoas, pares, que eu acabe revivendo essa mesma experiência. É isso que a gente chama de intimidade. A gente se sente atraído por aquilo que é familiar. Para a gente trazer para o fórum íntimo, precisa ser familiar. Tem tantas pessoas nesse mundo, mas eu gosto daquele perfil, porque aquele perfil, ele lembra as minhas origens. Então, isso é muito sério. Quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando, e aí vamos abrir um parênteses rápido também, teve uma época na tua vida que você foi completamente dependente. Quando você estava na barriga da tua mãe, quando você nasceu, você era completamente dependente, completamente vulnerável, você dependia do outro para você viver. Agora, hoje não. E aí é bom você pensar, quantos anos você tem agora? Quantos anos você está nesse relacionamento? Você vive muito mais tempo fora desse relacionamento do que dentro desse relacionamento. Então, você consegue sobreviver sem essa pessoa, porque a dependência emocional é isso. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu não vou conseguir sobreviver. Só teve uma fase na tua vida, quando você era bebê. Se você está repetindo essa história agora, por isso que é tão importante a busca de ajuda. E a gente vai falar sobre isso já já. Porque não é possível que eu consiga sair dessa relação se eu estou tão envolvida. Lembra da distorção? A distorção da realidade, eu começo a distorcer essa realidade. Eu começo a achar que eu não sou capaz de viver sozinha, livre desse relacionamento. Muito bom. A gente continua. Tem uma interação aí. Israel joga pra gente, vamos ver que participação, que interação nós temos agora para cooperar com o que falamos nesse momento. Minha filha foi abusada verbalmente durante 10 anos. Faz 7 meses que ela saiu de casa com um filho de 8 anos. Ela tem medo de fazer boletim de ocorrência. O que posso fazer para ajudar a minha filha? Diz uma mãe preocupada com uma filha vítima de violência, de abuso psicológico. E outras violências talvez apareceram nessa relação. O que dizer? Então, a primeira coisa, eles precisam de ajuda.
ótimo que já saiu do ambiente. Eu costumo dizer, quando você consegue sair dessa situação, desse ambiente, isso já mostra que você já entendeu, já caiu, já veio para a consciência, para a realidade de que você está num ambiente violento. Então, você conseguiu sair disso. Só que é muito importante agora todo um trabalho para você desconstruir, são 10 anos que a gente está falando, o tanto de memórias que tem aí, eventos traumáticos que tem aí, e a gente precisa desconstruir isso para que essa pessoa possa continuar. É muito importante que a idade dessa criança, ela procure um advogado também, para que esse advogado possa orientar em relação a direitos dessa criança, porque essa criança tem direitos. E isso precisa ser preservado nessa hora. Então, eu falo, apoiar a rede entrar a rede de apoio nessa hora, que seria a família. Um advogado seria muito importante por conta da faixa etária dessa criança e a ajuda psicológica especializada, porque isso vai fazer toda a diferença no modo como essa criança vai se desenvolver. Tem muito chão pela frente ainda, essa criança ainda está em formação de identidade, então uma intervenção psicológica vai ser fundamental nesse momento. Essa intervenção com a criança, porque os adultos têm lá as suas dificuldades, mas são adultos, né? Tem lá seus sofrimentos, suas dores. A sua filha está passando certamente por uma grande dificuldade, sim, enquanto mulher, mas ela é adulta. Agora, o que dizer da criança? Ela consegue perceber o que está acontecendo, em que lugar ela está inserida ali. É um filho que fica contra o pai porque ele viu o pai fazer a mãe sofrer, ele entende isso, não entende, ele fica com raiva da mãe porque a mãe saiu da companhia do pai, mas eu amo meu pai, por que a minha mãe foi embora? Ou o que essa criança pode vir a pensar sobre casamento, sobre família para o futuro? Então tem muita coisa em jogo no desenvolvimento, no desenrolar desta vida em formação ainda, que precisa de muito suporte. Então, vó, você está muito preocupada com o que fazer para ajudar a sua filha, certo? Obviamente, a sua filha precisa de suporte, mas não deixe para depois o cuidado com o seu neto. E não é um cuidado de mimar, né, menina? Mimar. Ai, filhinho, não pode fazer isso porque não pode dizer não para ele, porque afinal de contas o pobrezinho está sem a companhia do pai. Não é esse tipo de cuidado, vó. É um tipo de cuidado mais especializado, mais direcionado para o evento ou os eventos que ele testemunhou nesse período todo lá junto com o pai e com a mãe, tá bom? Talvez seria importante ela procurar na cidade dela os equipamentos da prefeitura, do órgão público, CAPS, núcleo de cuidados, quais os órgãos da cidade dela que tem para oferecer o trabalho gratuito, porque o que nós temos que pensar? Às vezes, eu já ouvi muito isso, ela não sai de casa porque não quer, ou está acontecendo tudo isso porque quer, mas tem toda uma questão que também relacionamentos abusivos, a parte masculina, abusadora, o abusador, que pode ser o homem ou a mulher, mas tem toda uma questão que às vezes a mulher, por ter sido muito ali oprimida, ela fica às vezes até sem o seu próprio documento. Sim. Ela está sofrendo ameaças de filho. Eu já vi muito isso acontecer, né? Se você for, eu mato as crianças, e matam mesmo. Né? Então a gente tem que pensar que foi um grande passo, mas na maioria das vezes essas mulheres não saíam para trabalhar porque ficavam em casa. Então, assim, pensar neste recomeço não é que a pessoa não queira, ela está realmente muito vulnerável. E tem muitos casos em que a gente, né, trabalha com diversas pessoas em que a pessoa ia para terapia e o abusador estava na porta esperando. Eu deixo você ir, mas eu estou aqui. Né? Então, às vezes, o meu querer como profissional é querer, de família, querer tirar ela de todo, ou ele, de todo aquele contexto, mas preciso ter a rede de apoio bem amparada para que isso seja possível. O que muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem. Então, não é só ir. Não. Tem que olhar o todo. Muitas vezes não tem suporte financeiro, Sim. Não tem como sair, não tem o que fazer, porque ela não tem um tostão, ela é mantida por este homem, enfim. Você também vai encontrar casos de pessoas que não têm o apoio dessa rede familiar sobre a qual vocês falam. Não tem, o pai não concorda, a mãe não concorda, ninguém concorda, a igreja também não vê bem. Não, você precisa ficar aí e salvar seu casamento, só que ninguém se importa em salvar a este indivíduo em sofrimento. E pelo menos escutar, dar ouvidos a ela para de verdade ouvir o que está acontecendo. Agora, nós demos aqui um passo.
Nós demos um passo que foi para o lugar onde quem está envolvido na relação conturbada já percebeu que está sofrendo isso é muito importante. Abuso psicológico. E isso é mais doloroso. Mas muitos não perceberam ainda. Sim. Mas é muito mais doloroso perceber que você está num abuso. Às vezes vai querer nem perceber. Por isso que fica Acontece? tanto tempo às vezes. Porque eu não encontro outra forma de me relacionar porque talvez já foi tão massacrado. E a questão da autoestima e do autocuidado. Né? A gente, quando nós estamos bem conosco, com uma boa autoestima, com o nosso trabalho, né? Eu acho que um sinal também é muito importante. Pode sair do trabalho que eu cuido de tudo. E ficar o tempo todo à mercê deste outro, né? Nós somos pessoas que temos muitas habilidades, capacidades de fazer muitas coisas. E por quê? Aí eu acredito muito na questão mesmo da dependência psicológica, da codependência, de que eu faço tudo para que o outro fique comigo. E aonde está a minha identidade? Perdida. Vagando por aí. E eu gosto muito de pensar na identidade que Deus nos dá. Verdade, né? Mas vamos continuar daqui a pouquinho. Você ia só fazer um comentário para chamar o intervalo? Eu falo próximo. Tá bom, então. Nós vamos e voltamos já falando ainda sobre como identificar abusos psicológicos. Já vamos caminhar ali como se sair disso, como tornar-se mais seguro para tomar alguma decisão. Nós voltamos já com você. De volta, meus amores, e eu quero indicar para você que acompanha sempre aqui o consultório de família, ou você que está agora acompanhando aqui o programa, está passando por alguma dificuldade em família, seja em relação à educação dos seus filhos, seja em relação a você e o seu marido, você e a sua esposa, você e os demais parentes, a sua saúde emocional, o que quer que seja que esteja pegando aí para você agora, eu quero indicar para você estudar a respeito de relacionamento, buscar conhecer como se sair de determinadas questões que são do nosso dia a dia, mas que podem ser contornadas, podem ser melhoradas, podem ser mudadas com conhecimento, com oração, com muita fé, mas conhecendo passo a passo como eu posso lidar com as dificuldades nos meus relacionamentos. Então, eu tenho em mãos para te indicar a revista Entre Família. Você vai fazer algo muito simples, vai apenas mandar para a gente uma mensagem dizendo agora no nosso WhatsApp que você quer receber esta revista, este guia de estudo sobre família. Ele é muito completo, de verdade. São 15 lições sobre os mais diferentes assuntos ligados à família, obviamente. Relacionamento, marido e mulher, as diferenças entre homens e mulheres, comunicação, sexualidade, a educação dos filhos, finanças. Tem uma variedade de assuntos para você. Eu estou te vendendo essa revista, mas de jeito nenhum. Nós não estamos em nenhum momento vendendo para você esse material. Nós estamos dizendo que você pode mandar uma mensagem dizendo que quer receber esse conteúdo em casa e nós vamos apenas fazer o seu cadastro. Você vai ficar matriculado na nossa escola bíblica, na nossa escola de conteúdos bíblicos e relacionais, para você ter este e outros materiais sempre gratuitos para você. Quem nos ajuda a fazer todo esse movimento de apoio às suas necessidades são os Anjos da Esperança. Então, me manda uma mensagem agora, não é no WhatsApp do consultório, no WhatsApp da escola bíblica. Agora você me manda mensagem para 98244-4449. O nosso DDD, o código de área, é o 12 98244-4449. Fica aí no vídeo um tempinho, até que você salve nos seus contatos e já me manda uma mensagem. Eu quero receber o guia de estudo Entre Família e nós vamos mandar para você. Vai chegar na sua casa aí daqui a alguns dias, sem que você precise pagar nada, não vai boleto junto, na dica de nada, além da revista, somente o nosso carinho, pedindo a Deus que você e a sua família sejam abençoados, tá bom? Hoje no programa nós estamos falando sobre como identificar abuso psicológico. Existe uma série de abusos, tipos de abusos. Tem abuso, a violência doméstica, né? Nós falamos tanto já aqui tantas vezes, apanhar, bater. Esse é um tipo de abuso, é uma violência característica, não tem nem como a gente necessitar explicar.
Mas tem alguns outros abusos, tem o abuso patrimonial, tem pessoas que se apropriam dos teus bens, abusam de você, do seu trabalho, da sua mão de obra e fica com o que você ganha nas relações familiares, nas relações de intimidade. Nós estamos falando especialmente, mas você pode extrapolar como quiser sobre outras violências. E entender que há esse modus operandi nas relações aí que a gente precisa dizer chega e quebrar o silêncio. E hoje nós estamos falando sobre abuso psicológico. E tem uma interação na tela, joga aí, quero saber o que você aí de casa está pensando sobre ou queira compartilhar a respeito. Pode jogar. Travou um pouquinho, a gente espera. Muito bem. Fui casada por 13 anos com uma pessoa com transtorno narcisista. Todos esses anos foram de relacionamento abusivo. Não aguentando mais, fui para a casa da minha mãe. Temos uma filha que hoje tem 11 anos. Eu estou muito confusa se devo voltar ou não com ele. Uau! Obrigada, produção. E a gente volta aqui com as minhas convidadas de hoje, Simone Bori, que eu só quero dizer Borri, mas é Bori. Simone, que é psicóloga, veio de Brasília participar com a gente aqui. Eu estou muito feliz, porque das outras vezes ela ficava à distância, online, e aqui veio presencialmente. Darleide, eu vou, eu quero estar aí. Muito obrigada, Simone. Acompanhada também da Amanda, que é mais de pertinho, mas também subiu de Ubatuba para vir aqui em Jacareí. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Duas psicólogas, duas profissionais excelentes. Com quem começo, viram aí a história, voltar ou não voltar para um relacionamento narcisista? O que faz? Bom, foram... Simone tá ali foram 13 anos, né? Já viu que não vai mudar, né? Então, um transtorno de personalidade narcisista não vai mudar nunca. Então, a questão é o que ela quer para ela agora, né? O que você quer para você? O que é importante para você neste momento? É importante voltar para algo destrutivo? Por que muitas vezes quer voltar? O que pega ali para querer voltar? É o padrão de repetição. Talvez eu não consiga me relacionar de outra forma a não ser essa. Fica muito identificada, é um padrão. Eu falo muito da questão, né, da teoria do apego também, mas eu não me diferencio. A gente começa a mudar a nossa história, começa a mudar os nossos padrões quando a gente começa a ter a consciência, mas começar a fazer terapia. O processo psicoterapêutico, Darleide, quando nós vamos começar a identificar a nós, quais as nossas características, eu me diferencio da minha família, eu me diferencio deste casamento, eu me diferencio do outro e eu começo a ver a minha personalidade, eu escolho melhor como eu vou viver, né? Não é para você esquecer a família, não é isso, mas é entender que as características são parecidas, mas isso não me torna a característica, a família como um todo. Então, 13 anos com um narcisista não vai mudar nunca. Uau, Simone. Ai, tem tanta coisa aqui. Uma delas, tem a história de eu casei e é para sempre. Exatamente. Então, quando vem, poxa, eu saí, eu estou destruindo a minha família, tem um peso aí. Tem uma outra coisa importante também, que eu estou confusa. Se você está confusa, não é hora de você tomar uma decisão importante. Você primeiro precisa ficar bem para depois você tomar essa decisão. E tem um terceiro aspecto. Ele tem transtorno de personalidade narcisista. Você não é salvadora do teu marido. Você não vai conseguir mudar o jeito dele de ser. Essa responsabilidade não é tua. Essa responsabilidade é com ele. Você não vai conseguir resolver essa situação. É muito importante que você procure ajuda para você se fortalecer. Se você está confusa, esse é um indício de que você precisa ficar bem para você decidir o que você quer. Se você vai dar conta desse relacionamento. Provavelmente, no processo, as fichas vão caindo e você vai conseguir tomar uma decisão de uma maneira muito mais consciente. Porque se você está confusa, não é hora de você tomar decisão. Nem de voltar, nem de nada, né? Fica aí. Tem essa questão da mulher, né? Da questão da codependência, que é muito recorrente, de querer salvar o outro, né? De se colocar nesse papel de onipotente e que nós não somos, né? Então, aquela velha história, ele traiu a primeira, mas nunca vai me trair. Não, comigo vai ser diferente. A pessoa é o que é, ela muda se ela quiser. Quando ele percebeu, o narcisista não vai perceber, o narcisista não vai querer, porque ele é assim. Talvez ele nem se perceba, né? Mas eu costumo sempre questionar as pessoas quando vêm falar comigo. O que realmente você sente?
né? Você realmente... Porque a gente realmente se apaixona pela idealização, mas o meu irmão, um dia, ele me deu um sinal num relacionamento que eu tinha. E ele é 14 anos mais novo do que eu, ele me deu um sinal. Eu tinha um namorado e ele tinha me colocado num pedestal. E aquilo começou a incomodar o meu irmão. Ele falou assim, mana, desculpa te falar, mas esse cara me incomoda. Ele faz tudo demais, ele tá o tempo demais, ele cuida demais e tem alguma coisa errada aí. Porque homem não é assim, né? Não estou generalizando, gente, mas o meu irmão falou isso. Mana, homem não é assim. Dito e feito. E aí eu fiz uma oração perigosa um dia, porque nós brigamos no carro por conta do seguro do carro. E ele ficou brigando, tal, porque eu não tinha que ter falado do problema que estávamos tendo pro cara do seguro, e não tinha nada a ver. Eu só falei da questão dos valores, como eu queria pagar e o seguro do meu carro. E naquele momento eu pensei, meu Deus, dentro de um carro, uma discussão banal, é isso que eu quero, e fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, é isso. Se eu for casar, é isso? Ficar brigando por conta disso? Deus, claro que um pai cuidadoso, ele sim é cuidadoso. Esta imagem é cuidadosa, né? E cuidou e tirou do meu caminho, enfim. É uma oração, desculpa dizer, mas é uma oração perigosa, porque nem sempre é Deus quem vai tirar você dali. Ele vai te dar sinais, teu irmão vai falar, o pastor, nós aqui, o consultório de família está toda semana falando. Então, você precisa entender outras ferramentas que Deus usa. Então, eu entendi. Eu digo perigosa porque a gente, quando ora, a gente quer que aconteça do nosso jeito. Exato. E aí, será que a gente... às vezes quer se eximir da responsabilidade. Sim, então será que nós... E aí vem a questão da dependência emocional também, né? Essa questão de eu não tomar as decisões por mim, porque eu me isento da responsabilidade. Verdade. Vamos então partir agora. O que a gente faz? Nós já estamos falando sobre, mas para você entender, ok, eu identifico. Vou pedir só que vocês revisem mais rapidamente como identificar abusos psicológicos. Vamos bem rapidinho. Simone e Amanda, pode uma e outra. Tá. E a partir daí eu quero que vocês nos ajudem a pensar, e agora? Como é que eu saio disso? Ok, Simone? Então, você descreveu. Idealização. Começa tudo muito perfeito, de maneira exagerada. Aí a segunda fase é a depreciação. Ela entra de uma maneira mais sutil. Então, é um jeitinho, é um sorriso, é uma roupa, é um ambiente. Não vai, não faz, eu vou ficar aqui. Começa de maneira mais sutil. Se você resolve insistir um pouquinho mais, aí é quando eu vou ser um pouquinho mais incisivo. Tem a ver com isso aqui? Olha esse comentário que chegou pra gente agora. O marido me chama de velha. Fica sempre achando defeito em mim e chegou a me mandar embora de casa 3 vezes. Mas depois diz que não quer que eu vá. Sugere isso aí? Aí a gente já está na segunda fase depreciativa, que ela já está escancarada, ela não é mais sutil. Eu estou xingando você, eu estou em tapas e beijos, lembra da história? De altos e baixos, então tem uma gritaria, tem uma violência muito grande e no outro dia, por favor, não vá embora. Aquela ambivalência de emoções e sentimentos. Que deixa o indivíduo confuso. Exatamente, você começa a pisar em ovos. Eu sofro com meu esposo porque todas as vezes que quero resolver alguma coisa entre a gente, ele sempre fica em silêncio e o silêncio dele me destrói. Me fale se o silêncio também é um tipo de violência psicológica. Pode ser um perfil dele de coagi-la, de eu não quero ouvir porque eu não quero discutir. Na verdade, é assim, é fazer com que ela se sinta culpada por alguma coisa ou por algo e eles não dão muita margem para discutir. E não pode ser só uma inabilidade dele administrar? Pode ser. Mas eu queria fazer um adendo na outra questão que da mulher velha, mandar embora de casa. Eu não posso deixar de falar dessa questão de que também é muito importante observar e nesses relacionamentos abusivos, o abuso de álcool e de drogas, que também é muito recorrente. Então, tem toda essa idealização também, né, Simone? Ele está assim porque ele usa droga. Ele é um amor, ele me ama, mas ele só fica assim quando ele está usando droga ou álcool ou algum entorpecente. Não necessariamente.
tá? O consumo de álcool e droga, ela potencializa. Mas o que tem a ver com o caráter e a personalidade é o caráter e a personalidade. Na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. O abuso, aí entra a questão da violência física. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Para não passar batido, o silêncio pode ser uma forma de abuso psicológico? Pode, mas eu também vou muito na linha da passividade. Uma pessoa que ela não consegue se expressar. Okay. Cresceu em um ambiente em que ela tem dificuldade na comunicação. Então, a gente também não deve generalizar. Pode ser, mas eu também preciso prestar atenção, senão é uma pessoa que tem dificuldade de expor aquilo que ela pensa e sente. Gostei do que você disse sobre não generalizar. Você também tinha falado anteriormente não generalizar. Também eu acho que faz muito sentido que a gente diga aqui que as divergências entre nós, as divergências familiares, divergências entre um casal, não pode ser a qualquer momento agora identificado como um abuso psicológico. Nós estamos falando de uma coisa que é padrão, é recorrente, é assim, é dessa maneira e que vai te levando sempre para um lugar de piora nessa relação. Você não tem voz, você não tem vez, você não é nunca ouvida, validada, você é sempre, sabe, levada de mal a pior. Mas não é assim uma divergência, ele pensa assim, eu penso assim, ele está abusando de mim, ela está abusando de mim. Cuidado com os extremos também, ok? Tem toda a questão do isolamento, que também é muito importante, né? A gente observa o isolamento porque quando está tendo muito abuso psicológico também para não gerar o físico, a tendência é a mulher ficar muito dentro de casa por medo. Ela vai evitar falar. Ela vai evitar. Então, assim, se você tem alguma amiga, se você tem alguém muito próximo, que é muito expansivo, que estava ali o tempo todo, com todo mundo, participando de tudo, e de repente você não vê mais a pessoa, excluiu o Instagram, Facebook, qualquer rede social, porque quer ficar, amiga, eu tô deprê, acende uma luz. Tem um sofrimento. Tem um sofrimento e tem algo que pode ser bem perigoso. Simone. A questão das discussões, elas vão fazer parte, são dois adultos e vão pensar diferente. Agora, vocês estão falando de ideias ou vocês começam a entrar em ataques pessoais? Para mim, a palavra principal é respeito. O relacionamento, ele é saudável quando tem respeito. Quando entra a nível de desrespeito, então, eu não consigo convencer você, Darleide, então eu vou começar a atacar você. Eu saio das ideias e eu começo a atacar a primeira pessoa. Então, eu preciso separar a pessoa do comportamento. Se eu estou colocando tudo dentro do mesmo saco, é nessa hora que eu vou entrar no desrespeito, passei dos limites. E a violência, ela está marcada pelo desrespeito, a opressão e a dominação. Eu acho que a gente precisa deixar bem claro isso, porque discussão vai ter, não tem como, são dois adultos. Muito necessário dizer isso. Porque senão a gente entra ali num tipo de relacionamento muito imaturo, muito sensível, e aí a gente vai sair por aí destruindo o relacionamento sem considerar que nas relações há divergências, mas o que não pode haver é esse tipo de comportamento abusivo, desrespeitoso, opressor. Que tira de você a capacidade de autonomia, você não pensa, olha só o caso aqui. Meu ex-marido não me deixava nem levar o lixo para fora, não podia colocar na rua, não podia ir na padaria, que era na frente de casa, não podia falar com ninguém da minha família, nem ter amizades. Uma vez tive que pedir demissão de um trabalho por causa dele, porque meu supervisor homem, e ela é enfermeira, não podia atender, não podia se relacionar com aquele supervisor, não podia mexer no celular, não podia usar short, saia, não podia usar regata, camiseta, nenhum tipo de decote, não podia pintar o cabelo, fazer a unha. Você está entendendo? Obrigada, amiga, que escreveu pra gente, descrevendo como foi a sua vida, para ficar bem claro o que nós estamos dizendo aqui. Eu não podia fazer as unhas, ele tem moto, andava com o retrovisor virado para mim, para saber se eu estava olhando para outro na rua. Uau! O meu diretor aqui gritou aqui no meu ouvido, como assim, né? Porque é de achar realmente um absurdo, mas isso acontece. Sim, agora eu pergunto para vocês, Amanda, isso é incomum? Não, não é. Simone, isso é incomum? Não é incomum. E eu atendo casos assim e me causa muita angústia porque eu não posso decidir pelo outro. Mas eu também fico pensando, que a nossa tendência é falar do abuso, a mulher sofrendo o abuso, mas o homem também sofre, né? A gente não pode generalizar. Sim. Mas eu fico aqui pensando que formação também os homens estão tendo, porque para alguém ser tão inseguro, ele também tem algum histórico de violência na família. E que tipo de homem a nossa sociedade também está exigindo ser que não se tem, porque nós mulheres somos ensinadas a ser
tudo, entre aspas, né? A gente não pode generalizar. Um discurso mas e o homem? Então, para alguém ser tão abusivo, como foi abusado? É uma insegurança, claro, é patológico, um ciúme, assim, não é normal, né? Você querer ter posse do outro, obsessão pelo outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com os crimes passionais, que isso acontece numa situação dessa. Escuta essa aqui, ó, presta atenção. Vivi 2 anos com uma pessoa com quem tive um relacionamento abusivo de todos os sentidos. Tenho um filho de 10 anos que era de outro relacionamento anterior que também sofreu muito. Quando resolvi buscar ajuda, ele colocou fogo na minha casa, ele ateou fogo na minha casa, queimou tudo, não sobrou nada. Hoje faz 15 dias e estou na casa da minha mãe, ou seja, bem recente que essa mulher falou. Ou seja, aqui nós estamos vendo um caso, entre outros que vão chegando aqui pra gente, mais uma vez descrevendo a que nível chega, em que situação chega, relacionamentos que foram ali sendo alimentados sem que você perceber que você estava com o inimigo do seu lado. Simone. Porque a violência psicológica ela é porta de entrada, ela é a primeira das violências. É nela que vão começar todas as outras formas de violência. E a gente tem 2 caminhos aí. O caminho das violências, que só vai se agravando, mas temos também o caminho do adoecimento, que essa mulher, ela vai perdendo a identidade, a autoestima é o primeiro ponto. Perde a identidade, despersonaliza, perde trabalho, vai perdendo tudo, como você descreveu agora, e depois ela começa a adoecer. Ela começa a ter um monte de doenças que a gente não consegue justificar essas doenças. E aí as doenças podem ser tanto emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, as doenças psicossomáticas. Então a gente está falando de algo que precisa ser identificado precocemente para que possa haver uma intervenção ou a separação mesmo dessa família. Porque é muito mais importante pessoas saudáveis do que uma família disfuncional. E se tem filhos, no caso, uma criança, um abusador, ele foi uma criança que cresceu em um ambiente em que o abuso era frequente. Então, a gente tem tanto o lado da dependência quanto a formação de um abusador futuramente. A Amanda falou agora há pouco sobre fazer terapia, fundamental. Por onde a gente, então, começa a se conhecer, a se perceber, claro. Porém, a gente sabe que um programa de televisão, esse trabalho que a gente faz, vocês também nas redes sociais, Simone, você tem um trabalho muito pontual com relação às mulheres. Sim. O tema principal ali são mulheres virtuosas, mulheres com quem você trabalha diretamente nas suas feridas, nas suas queixas, de modo muito franco e aberto. Qual é, então, o direcionamento que você dá para mulheres e homens que estejam vivendo relacionamentos abusivos? Tá, então, vamos rapidinho. Okay. A gente vai falar de terapia, isso é imprescindível. Mas vamos lá. A primeira coisa, reconhecer. Você precisa reconhecer que você está diante de um ambiente violento. Por que isso é importante? Porque isso vai ajudar o teu cérebro a processar essa informação para você começar todo um trabalho. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você entender que você é livre. Você não é dependente de ninguém. Se você for dependente de alguém, é você e Deus. É apenas isso. Você é livre. A sociedade reconhece você como uma pessoa livre, capaz de tomar decisões. Só que aí o que acontece? Lembra que a gente falou de uma distorção da realidade? E aí vamos pensar comigo agora. Normalmente, a mulher que ela está numa condição de dependência emocional, ela é muito insegura. E a insegurança, ela tem por trás o medo. E aqui eu quero que você entenda que insegurança e medo, eles são fatores de proteção para você. Que loucura é essa? Pensa comigo. Se você está insegura, é porque você está vivendo diante de uma situação que você ainda não tem a resposta para ela. Você não tem ferramentas ainda para lidar com essa situação. Então, o que você precisa é ir em busca de ferramentas. O medo, ele vai te ajudar a agir com mais cautela, com mais prudência, com mais precaução. Agora, se você percebe que o medo está te paralisando, está exagerado. Então, é isso que você precisa começar a prestar atenção. Ele está me ajudando a ir em busca de soluções, a sair de casa, a conversar com fulano, conversar com Beltrano, ou ele está me paralisando, eu estou me escondendo, eu estou me isolando? É aqui que a gente precisa prestar atenção. E aí você precisa também focar em relação ao que você anda conversando consigo mesma. Eu falo muito sobre mundo interno, é você ligar uma lanterna e começar a olhar para si mesma. A terapia, ela ajuda muito, mas eu quero que você comece agora, na tua casa. Quando a gente começa a falar de ligar a lanterna e olhar para si mesma,
O que você anda falando de si mesma? Nessa hora eu falo de autocrítica. E aí tem pessoas que falam assim, não pode ser autocrítica. Não. Autocrítica é você olhar para si mesmo e falar assim, isso aqui não foi legal, isso aqui eu não quero para mim. Agora, quando que a autocrítica é perigosa? Quando você começa a entrar no que a gente chama de autojulgamento. É só comigo, não tem jeito. Tudo dá errado para mim. Pronto, você já se julgou. É aqui que começa a distorção da realidade. Ou o autoxingamento. Eu sou uma tonta, eu sou uma idiota, como é que eu me submeto a tudo isso? Quando você está nesse nível de linguagem depreciativa, dificilmente você vai conseguir sair disso sozinha. Por isso a importância de apoio. Rede de apoio, que aí são as pessoas queridas, porque elas vão te ajudar a perceber, mas principalmente uma rede especializada. Procura um terapeuta, procura um psicólogo para você ter ferramentas, para você se sentir mais segura. E quando você se sente mais segura, é a hora que você começa a tomar decisões de maneira mais consciente e mais sábia para a tua vida. Um pedido de socorro, né, Amanda? Porque Sim. a gente pensa assim, tem mulheres que elas não têm nem como ir fazer uma terapia. Sim. Elas não têm dinheiro, elas não têm liberdade para ir no médico sozinha, como você disse, muitas vezes o abusador, o controlador fica lá fora, o coronel ou a coronela. Claro Sim. que me permita brincar com a palavra, mas pode acontecer. Então a gente sabe que tem questões muito mais profundas, né? Mas é nosso papel aqui dizer para você, o lugar onde você está, calada, sofrendo, ou calado, sofrendo, que você tem sofrido e ainda acumulando sobre si culpa, a culpa é minha, eu que devo ser errada. Não, se eu melhorar, se eu mudar, se eu me calar, se eu me anular, se eu não existir, então acho que esse casamento vai dar certo. Talvez você deixe de existir para existir alguma coisa do jeito que o outro quer. Mas isso é vida? Isso é dignidade? Responde, isso é vida? Isso é dignidade? Esse é o projeto de vida que Deus tem para você? O seu Criador? Jesus morreu na cruz para te salvar, mas para te manter escrava ou escravo de um tipo de relacionamento como esse? Nem todo tipo de amor, nem toda forma de amor é para você, né? Para você que está nos assistindo, questione sempre se isso realmente é amor e é esse tipo de amor que está sendo vendido para você, é o que você quer viver. O amor, ele não machuca, ele não culpa, ele não te deprecia. E é bem o contrário. Então, ore mesmo para você, cuide-se. Os seus municípios, vocês podem buscar os tipos de apoio que são muito gratuitos, porque se estamos falando de famílias em vulnerabilidade, muitas vezes entendemos que não têm condições, às vezes, de pagar, mas que é imprescindível buscar. E questione-se sempre dessa questão, tudo que é demais esconde uma falta por trás. Tudo que é em exagero pode estar escondendo alguma coisa bastante importante e séria, que pode ser as coisas que vão te machucar. Nem todo tipo de amor que é vendido é amor de verdade. Fique atenta. Nem tudo que reluz é ouro, Nem né? tudo que reluz é ouro. Parece amor é amor. Gente, mais uma vez lembrando que apoio, que é suporte nosso também, além desse papo esclarecedor, além de apresentar para você a campanha Quebrando o Silêncio, que é promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia há 20 anos. É uma igreja que está assim na vanguarda no cuidado com a saúde emocional. Claro que ainda, né, tratando ali frente a uma cultura muito pesada, uma cultura social, uma cultura que nos formou para muitas vezes resistirmos a denunciar, resistirmos a dizer não, resistirmos a dizer basta, resistirmos a rever nosso posicionamento, mas estamos firmes. Então, convidamos você a conhecer mais a campanha Quebrando o Silêncio. O material disponível para esse ano está fantástico. Né, Simone? Você pode, então, entrar em contato com esse material, pode receber em qualquer uma das igrejas adventistas gratuitamente e pode entrar no canal, no site do Quebrando o Silêncio, que é quebrandosilencio.org, quebrandosilencio.org. Ali você tem todo o material, tudo que os profissionais elaboraram este ano para você identificar passo a passo se você está vivendo um abuso psicológico e como sair. E, mais uma vez, um outro modo de você ser ajudado é o que eu tenho te apresentado aqui, esse guia de estudo sobre relações familiares. Entre em contato e pede a sua, é gratuita. Entre família. Uma das lições aqui, a lição número 12, é justamente sobre as emoções venenosas. Entre em contato com a gente, tá bom?
Segue também a minha amiga Simone Bori. Segue lá, aparece aí no vídeo também para você. Já apareceu, produção, o WhatsApp, o Instagram dela? Joga aí na produção, menino, senão vai acabar e as pessoas não vão saber onde seguir a Simone. Deixa eu ver aí na tela. Deixa eu ver. Eita, que tá devagar. Olha o sobrenome. aqui. Aê, achou! @Simone Bori, mas escreve BOHRY, tá bom? E tem o da Amanda também. Produção, não tem o da Amanda aí? Amanda, qual é o seu Instagram? Psico_Amanda Alcântara. Eita, que esse é grande. Psico_Amanda Alcântara. Muito obrigada, meus amores. Eu que Muito agradeço. obrigada. Que Deus abençoe de vocês demais. E eu quero recebê-las de novo aqui, viu? Amém. E a gente aí se encontra na semana que vem com mais um consultório de família. Um beijo grande. Beijo para Alagoas, onde estivemos nesse final de semana numa caravana muito especial. Maceió, Arapiraca. E na semana que vem estarei em Recife. Beijo para vocês. Até lá.